Bom, então, bom dia a todos novamente. Então, a aula de hoje vai ser sobre lei de Hess. O que diz a lei de Hess, né? Se você tem uma equação global, qual que seria a entalpia dessa reação, a variação da entalpia dessa reação? Então, seria a somatória das reações que vai resultar essa equação global. Então, a variação da entalpia da equação global seria a variação da entalpia da reação 1 mais a variação da entalpia da reação 2, mais a variação da entalpia da reação 3 e assim por diante. Então, exemplo 1. Determine a entalpia da reação a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, carbono grafite mais o oxigênio formando o CO2. E ele pede para a gente determinar a variação da entalpia dessa reação. Mas só que o enunciado do enunciado da questão, ele fala dessas duas semi-reações aqui, ó. O carbono grafite mais meio oxigênio, ele produz monóxido de carbono, CO, e a variação da entalpia é menos 110 kJ. E a segunda reação vai ter ó, o CO mais meio oxigênio, produzindo CO2. A variação da entalpia dessa reação é menos 283 kJ. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a combinação dessas duas reações aqui, e aí chegando nessa equação global. Então, fazendo a somatória dessas duas reações aqui, a gente chega na entalpia dessa reação do enunciado da questão. Então, ó, se a gente olhar, o carbono grafite está do lado esquerdo. Então, a gente pega ó, essa reação aqui, ó, a primeira, o carbono grafite está do lado esquerdo. Então, a gente mantém essa reação do jeito que está. Então, a gente coloca ó, carbono grafite mais meio oxigênio, produzindo monóxido de carbono. A variação da entalpia vai ser menos 110 kJ. Então, a gente escreve a primeira reação do jeito que está. A segunda reação, ó, o CO2 ele está do lado direito. Nessa segunda reação, o CO2 também está do lado direito. Então, a gente mantém a segunda reação do jeito que está também. Ó. Então, a gente coloca ó, um CO mais meio oxigênio, que produz CO2. E a variação da entalpia é menos 283 kJ. Aí, o que a gente faz? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com o do lado direito, que nesse caso aqui vai ser o monóxido de carbono. E aí a gente soma as reações. Então, vai ficar carbono grafite mais meio oxigênio mais meio oxigênio vai dar um oxigênio. Um oxigênio, que vai produzir o CO2. Então, o que a gente faz aqui? A gente soma esses dois valores de entalpia. Menos 110 kJ somados com menos 283 kJ. Então, somando esses dois valores, vai dar menos 393 kJ. Então, a entalpia dessa reação aqui em cima vai ser menos 393 kJ. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Então, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, o padrão de resolução é o mesmo. Então, ele diz, ó, determine a entalpia de formação do metano. O metano é o CH4. Então, ó, tem o carbono grafite mais 2 hidrogênios, que vai produzir o CH4. Então, tem a variação da entalpia que ele pede para a gente calcular. E ele fornece essas três reações químicas aqui para a gente, com os seus respectivos valores de entalpia, de variação da entalpia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que combinar essas três reações aqui, de tal forma que a resultante vai dar essa reação aqui de cima. E aí a gente soma as entalpias. A somatória das entalpias vai ser o valor desse ΔH. Então, a gente olhar aqui, ó, nessa reação, o carbono grafite está do lado esquerdo. Então, ó, se a gente pegar essa primeira reação, o carbono grafite também está no lado esquerdo.
Então, o que a gente faz? A gente mantém essa reação aqui do jeito que está. Então, vai ficar ó, carbono grafite mais um oxigênio formando CO2. Então, a variação da entalpia aqui vai ser menos 94 kJ por mol. Então, a gente escreve essa primeira reação aqui, ó, do jeito que foi fornecido. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos 2 hidrogênios. E ele está no lado esquerdo da reação, né? Então, a gente olhar aqui, ó, aqui nós temos apenas um hidrogênio. Um hidrogênio mais meio oxigênio produzindo água. Então, a gente pega a segunda equação e multiplica tudo por 2. Por quê? Ó? Aqui nós temos 2 hidrogênios. E aqui nós temos apenas um hidrogênio. Então, a gente multiplica tudo por 2. Então, vai ficar 2 hidrogênios mais 2 vezes meio, né, vai dar 1 oxigênio, mais 2 moléculas de água. O que a gente faz com a entalpia? A gente multiplica por 2 também. Então, vai ficar 2 vezes menos 68, vai dar menos 136 kJ por mol. Tá? Então, a gente multiplicou tudo por 2, a entalpia também multiplica por 2. Então, nessa segunda reação aqui, a variação da entalpia vai ser menos 136 kJ por mol. Agora, se a gente olhar aqui, ó, o CH4, que é o metano, ele está no lado direito da seta, né? Agora, nessa terceira reação, ele está no lado esquerdo. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter a reação e, ao mesmo tempo que a gente inverte o sinal da variação da entalpia. Então, invertendo a reação, vai ficar ó, CO2 mais 2 moléculas de água. Então, ó, CO2 mais 2 moléculas de água, que vai produzir o CH4, que está agora do lado direito, né? Mais 2 oxigênios. Mais 2 oxigênios. E a variação da entalpia, a gente muda o sinal agora, né? De negativo, ele vai para positivo. Então, vai ficar mais 213 kJ por mol. Aí, o que a gente faz agora? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. A gente corta aqui, ó, CO2 que está do lado esquerdo, a gente corta com CO2 que está do lado direito. A gente corta ó, 2 moléculas de água que está no lado direito, com 2 moléculas de água que está no lado esquerdo. A gente corta aqui, ó, 2 oxigênios que está do lado esquerdo, com 2 oxigênios que está do lado direito. E agora a gente soma tudo. Ó. Então, vai ficar 1 carbono grafite mais 2 hidrogênios, que vai produzir CH4. Então, a gente chegou aqui ó, na equação global, né? A equação que ele pede para a gente determinar a variação da entalpia. Então, a variação da entalpia vai ser a somatória desses 3 valores aqui. Ó. Então, fazendo ó, mais 213, né, subtraindo né, com 136 e subtraindo com menos 94, fazendo na calculadora, a variação da entalpia vai ser menos 17 kJ por mol. Então, a resposta desse exemplo 2 vai ser menos 17 kJ por mol. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 2. O exemplo 3, o raciocínio, o padrão de resolução é semelhante. Então, ele fala, ó, exemplo 3, determine a entalpia de formação do eteno, que é o C2H4. Então, a gente tem aqui a equação global, ó, 2 carbono grafite mais 2H2, produzindo C2H4. E aí ele pede para a gente calcular a variação da entalpia dessa reação. E ele fornece essas 3 reações químicas aqui para a gente, com seus respectivos valores de ΔH. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que combinar essas 3 reações e a somatória dessas 3 reações tem que dar essa equação global aqui de cima. Então, começando aqui, ó, carbono grafite do lado esquerdo, né, da reação. Então, ó, essa primeira tem apenas um carbono grafite. E aqui nós temos 2.
Então, a gente pega essa primeira equação aqui e multiplica tudo por 2. Então, vai ficar ó, 2 carbono grafite mais 2 oxigênios mais 2 CO2. Aí a gente pega o ΔH e multiplica tudo por 2 também. Então, menos 393 vezes 2 vai dar menos 186 kJ por mol. Então, essa aqui seria a primeira reação. Se a gente olhar na equação global, nós temos 2 hidrogênios do lado esquerdo da reação. Nessa segunda reação aqui, nós temos apenas um hidrogênio. Então, a gente pega essa segunda equação e multiplica tudo por 2. Então, vai ficar ó, 2H2 mais meio vezes 2 vai dar 1 oxigênio, que vai produzir duas moléculas de água. Então, vai ficar menos 285 vezes 2. Então, vai ser menos 570 kJ por mol. Menos 570 kJ por mol. Agora, se a gente olhar, o C2H4, ele está do lado direito da reação aqui, da seta, né? E aqui, ó, na terceira equação, o C2H4 ele está no lado esquerdo. Então, o que a gente faz? A gente inverte a reação e a gente inverte também o sinal do ΔH. Então, a gente coloca aqui, ó, 2CO2 mais 2 moléculas de água, que aí vai produzir C2H4 mais 3 oxigênio. A gente inverte a reação. E, ao mesmo tempo, a gente inverte o sinal do ΔH, né? Então, ΔH vai ser menos 1.410 kJ por mol. Aí, o que a gente faz? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo, a gente corta com o do lado direito. Então, a gente corta aqui, ó, 2CO2 com 2CO2 está no lado esquerdo, né? A gente corta aqui, ó, 2 oxigênio mais 1 oxigênio vão dar 3 oxigênios do lado esquerdo. A gente corta com 3 oxigênios que está do lado direito. A gente corta aqui, ó, 2 moléculas de água que está no lado direito, com 2 moléculas de água que está no lado esquerdo. E a gente soma tudo. Então, vai ficar 2 carbono grafite mais 2 hidrogênios, que vai produzir C2H4. C2H4. Então, a gente chegou na equação global aqui em cima. Qual que vai ser o ΔH dessa reação? Vai ser a somatória desses números aqui, ó. Então, fazendo na calculadora, ó, menos 786, somando com 570 negativo, mais 1.410 negativo, somando esses três valores aqui, vai dar menos 2.766 kJ por mol. Então, esse daqui seria a variação da entalpia dessa reação que ele pede aqui. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 3. Então, vamos para o exemplo 4. Todos esses exemplos, a resolução desses exercícios de lei de Hess, o padrão de resolução é o mesmo. Então, o exemplo 4 ele diz, ó, determine a entalpia de formação da glicose. A glicose é o C6H12O6. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 6 carbonos mais 3 oxigênios, produzindo mais 6 hidrogênios, que vai produzir C6H12O6. Ele pede o ΔH dessa reação. Aí ele dá aqui, ó, 3 reações químicas, né, com seus respectivos valores de ΔH. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer a combinação dessas 3 reações químicas. Uma vez combinado, tem que resultar essa equação global aqui de cima. Então, começando, ó, nós temos 6 carbonos aqui em cima, do lado esquerdo. Aqui nós temos apenas um carbono do lado esquerdo. Então, a gente multiplica essa primeira reação aqui, tudo por 6. Então, vai ficar ó, 6 carbono
mais 6 oxigênios, que vai produzir 6 CO2. O valor de ΔH, a gente pega menos 393 e multiplica tudo por 6. Então, vai ser menos 2.358 kJ por mol. Então, a gente pegou a primeira equação e multiplicou tudo por 6. A segunda reação, ó, a gente tem aqui 6 hidrogênios do lado esquerdo. E nessa segunda reação, a gente tem apenas um hidrogênio do lado esquerdo. Então, a gente pega essa segunda reação aqui e multiplica tudo por 6. Então, vai ficar 6 hidrogênios, mais 6 vezes meio, né, vai dar 3 oxigênios, que vai produzir 6 moléculas de água. Então, o ΔH dessa reação vai ser 286 vezes 6, que vai ser menos 1.716 kJ por mol. Então, agora a gente vai chegar na terceira equação, que nós temos aqui, o C6H12O6, na equação global, ele está no lado direito. Nessa terceira reação aqui, ele está no lado esquerdo. Então, o que a gente faz? A gente inverte a reação. Invertendo a reação, a gente inverte o sinal de ΔH. Então, a gente invertendo aqui, vai ficar 6CO2 mais 6 moléculas de água, que vai produzir C6H12O6 mais 6 oxigênios. E o valor de ΔH, a gente inverteu. Ele era negativo, agora vai ser positivo. ΔH vai ser positivo, né? 2.807 kJ por mol. Aí a gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. Então, a gente corta 6 oxigênio do lado esquerdo com 6 oxigênio do lado direito. A gente corta 6 CO2 do lado direito com 6 CO2 do lado esquerdo. A gente corta 6 moléculas de água do lado direito com 6 moléculas de água do lado esquerdo. E a gente soma tudo. Vai ficar 6 carbonos mais 3 oxigênios mais 6 hidrogênios, que vai produzir C6H12O6. E aí, então a gente chegou na equação global, né? Que ele deu no enunciado da questão aqui, que ele pede para calcular a variação da entalpia. A variação da entalpia dessa reação vai ser a somatória desses 3 números aqui, Então vai ser, 2.358 negativos, né? Somados com 1.716 negativos, mais 2.807 positivo. Somando esses 3 números aqui na calculadora, o valor de ΔH vai ser igual a menos 1.267 kJ por mol. Então, essa daqui seria o valor da entalpia dessa reação aqui de cima. Entalpia de formação da glicose. Então, 1.267 negativos, né, quilojoules por mol, é a resposta desse exemplo 4. Então, vamos para a penúltima questão da aula de hoje, que seria o exemplo 5. Determine o ΔH da reação da síntese do metanol. Metanol é um álcool, né? Álcool metanol, que é o CH3OH. Então, a reação que ele pede para a gente calcular o ΔH é essa daqui, O CO mais 2H2, que vai produzir o CH3OH. E aí ele pede para calcular o ΔH dessa reação. E ele fornece aqui para a gente 3 reações químicas. E a gente tem que fazer a combinação dessas 3 reações químicas para chegar no ΔH da reação. Então, começando, nós temos o CO2, o CO, monóxido de carbono, no lado esquerdo. Nessa primeira reação aqui, o monóxido de carbono está no lado esquerdo. Então, a gente mantém essa primeira reação aqui do jeito que está. Então, vai ficar CO mais meio oxigênio,
que forma CO2. Então, a variação da entalpia vai ser menos 283 kJ por mol. Agora, aqui, ó, na equação global, nós temos 2 hidrogênios. Então, a gente pega essa segunda reação aqui, só tem um hidrogênio, né? Então, a gente tem que multiplicar por 2. Multiplicando tudo por 2, a entalpia também é multiplicada por 2. Então, vai ficar, ó, 2H2 mais meio vezes 2 vai dar 1 oxigênio, que vai produzir 2 moléculas de água. 2 moléculas de água. A variação da entalpia vai ser menos 286 vezes 2, que vai dar menos 572 kJ por mol. Agora, se a gente olhar aqui, ó, o metanol, que é o CH3OH, ele está do lado direito na equação global. Na terceira equação, ele está no lado esquerdo. Então, o que a gente faz? A gente inverte a reação. Invertendo a reação, a gente inverte o sinal desse ΔH também. Então, a gente faz aqui, ó, vai ficar CO2 mais 2 moléculas de água, CO2 mais 2 moléculas de água, que vai produzir o metanol, que é o CH3OH. CH3OH. Mais 3 sobre 2 oxigênio. 3 sobre 2 oxigênio. Então, o valor de ΔH vai ser mais, né, que a gente inverteu a reação, a gente inverte o sinal. Então, vai ser mais 638 kJ por mol. Aí, o que a gente faz? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo, a gente corta com o lado direito. Então, a gente corta o CO2 do lado direito, com o CO2 aqui do lado esquerdo. A gente corta, ó, 2 moléculas de água do lado direito, com 2 moléculas de água do lado esquerdo. Ó, se a gente somar aqui, ó, 1 oxigênio com meio oxigênio, vai dar 1,5 oxigênio do lado esquerdo. Do lado direito, ó, 3 sobre 2 também vai dar 1,5 oxigênios, né? Então, a gente corta aqui, ó, esse meio oxigênio mais 1 oxigênio, com 3 sobre 2 oxigênio do lado direito. E a gente soma tudo agora. Então, vai formar, ó, 1 CO, 1 monóxido de carbono, mais 2 hidrogênios, que vai produzir CH3OH. CH3OH. E o valor da entalpia dessa reação vai ser a somatória desses valores de ΔH. Então, ó, fazendo 283 negativos, somando com 572 negativo, mais 638 positivo, né? Fazendo a somatória desses números aqui na calculadora, o valor de ΔH vai ser igual a menos 217 kJ por mol. Então, o valor da entalpia dessa reação aqui de formação do metanol vai ser menos 217 kJ por mol, que é a resposta desse exemplo 5. Então, vamos para a última questão da aula de hoje, que seria esse exemplo 6, que ele fala, ó, sobre condições apropriadas. A síntese do benzeno é o C6H6, pode ser obtida pela trimerização do acetileno, que é o C2H2. Determine o valor da variação da entalpia da reação a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, 3-acetileno, né, a reação de trimerização, produzindo o benzeno. E ele pede para calcular a variação da entalpia dessa reação. E ele fornece aqui para a gente, ó, essas duas reações químicas com seus respectivos valores de ΔH. O que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essas duas reações aqui, de tal forma que a combinação dessas duas reações vai dar essa reação aqui de cima, a equação global. Então, se a gente olhar aqui, ó, na equação global, nós temos 3C2H2.
Nessa primeira equação aqui, ele só deu um C2H2. Então, o que a gente faz? A gente pega essa primeira equação aqui e multiplica tudo por 3. Então, vai ficar ó, 3C2H2 mais 3 vezes 5 vai dar 15. 15 sobre 2 oxigênio. Que vai produzir 3 vezes 2, 6 CO2. 6 CO2 mais 3 moléculas de água. 3 moléculas de água. O que a gente faz com ΔH? A gente multiplica tudo por 3 também. Então, a variação da entalpia vai ser 3 vezes 310 negativos, né? Então, vai dar 930 negativo, né? Quilocalorias por mol. Agora, se a gente olhar aqui, ó, o C6H6, ele está do lado direito da reação. E nessa segunda equação aqui, ele está no lado esquerdo. Então, a gente inverte a reação e inverte o sinal do ΔH. Então, vai ficar ó, 6 CO2 mais 3 moléculas de água, que vai produzir C6H6 mais 15 sobre 2 oxigênios. Ao mesmo tempo, a gente inverte o sinal de ΔH. ΔH vai ser mais 780 quilocalorias por mol. Aí, o que a gente faz agora? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo, a gente corta com o lado direito. Então, 6 CO2 do lado esquerdo, a gente corta com 6 CO2 do lado direito. A gente corta aqui, ó, 15 sobre 2 oxigênio do lado esquerdo, a gente corta aqui, ó, 15 sobre 2 oxigênios do lado direito. A gente corta 3 moléculas de água do lado esquerdo, com 3 moléculas de água do lado direito. E daí a gente soma tudo. Então, vai ficar 3C2H2, que vai produzir C6H6. Então, como que a gente calcula o ΔH? Vai ser a somatória desses dois valores de ΔH. Então, vai ser 930 negativos, né, quilocalorias por mol, somados com 780 positivos, né, quilocalorias por mol, fazendo na calculadora, o valor do ΔH dessa somatória vai ser menos 150 quilocalorias por mol. Então, esse daqui seria o valor da entalpia dessa reação aqui que ele pede na questão 6. Então, a resposta do exemplo 6, né, vai ser menos 150 quilocalorias por mol. Então, essa daqui seria a última questão da aula de hoje. Eu deixei para vocês esse exemplo 7, que seria uma questão que caiu no Enem 2017, né? Eu adaptei aqui, porque tem um enunciado bem grande lá na questão, né, no caderno de provas, mas eu fiz uma adaptação aqui, e eu fiz a resolução dessa questão, né, no exemplo 7, gravei um vídeo e coloquei no YouTube. Então, quem tiver interesse, é só clicar nesse link aqui, que vocês vão ver a resolução dessa questão. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA. A lista de exercício 3 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar o vídeo dessa aula e vou postar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Vou encerrar a gravação.